irmão que toma o evangeliário, que está sobre o altar, se dirige em procissão até o altar para a proclamação da palavra. O diálogo entre Deus e o seu povo, desenvolvido na liturgia da palavra da missa, que alcança justamente o seu ápice na proclamação do Evangelho. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Agora o Evangelho que será incensado, o incenso que honra Cristo, que mediante a leitura do Evangelho faz ressoar sua palavra eficaz. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni Naquele votivi, tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Rispose: Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome. Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiranno. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa de meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida.
diácono que sai em procissão, levando ao alto o evangeliário. Enquanto nos preparamos para ouvir a homilia do Santo Padre, o Papa Francisco. Recordemos, estamos transmitindo ao vivo na Basílica de São Pedro, a Santa Missa, por ocasião do 6º Dia Mundial dos Pobres. Enquanto alguns falam da beleza exterior do templo e admiram suas pedras, Jesus desperta atenção para os acontecimentos conturbados e dramáticos que marcam a história humana. De fato, enquanto o templo construído pelas mãos do homem passará, como passam todas as coisas deste mundo, é importante saber discernir o tempo que vivemos, para permanecer discípulos do Evangelho, mesmo no meio das convulsões da história. E para nos indicar o modo de discernir, o Senhor oferece-nos 2 exortações. Não vos deixeis enganar, e segunda, dai testemunho. A primeira coisa que Jesus diz aos seus ouvintes preocupados quando e como ocorrerão os eventos aterradores de que fala é: tende cuidado em não vos deixardes enganar, pois muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e ainda o tempo está próximo, não os sigais. E acrescenta: quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos alarmeis. E nesse momento isso nos cai muito bem. Mas de que engano nos quer livrar Jesus? Nos quer livrar da tentação de ler os fatos mais dramáticos de modo supersticioso ou catastrófico, como se estivéssemos já perto do fim do mundo, não valendo a pena empenhar-nos em algo de bom. Se assim pensarmos, deixamos-nos guiar pelo medo e depois vamos com morbosa curiosidade procurar talvez respostas nas invencionices de magos e horóscopos que nunca faltam. E hoje tantos cristãos vão buscar os magos, horóscopos, como se fossem coisas de Deus. Ou então abandonamos-nos a teorias fantasiosas propostas por qualquer messias da última hora, geralmente sempre derrotistas ou que veem conspirações complôs em tudo. Aqui não está o Espírito do Senhor. Ir buscar os gurus, nem nesse espírito de complôs e conspirações. Jesus nos adverte: não vos deixeis enganar, não vos deixeis encandear por uma credulidade ingênua, nem enfrenteis os acontecimentos movidos pelo medo, mas aprendei a ler os fatos com os olhos da fé, certos de que, estando perto de Deus, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. Se é verdade que a história humana está constelada de eventos dramáticos, situações dolorosas, guerras, revoluções e calamidades, é igualmente verdade de Jesus que tudo isso não é o fim. Não são um bom motivo para se deixar paralisar pelo medo ou ceder ao derrotismo de quem pensa que já está tudo perdido e é inútil empenhar-se na vida. O discípulo do Senhor não se deixa atrofiar pela resignação, não cede ao desânimo nem mesmo nas situações mais difíceis. Porque o seu Deus é o Deus da ressurreição e da esperança, que sempre levanta. Com ele sempre se pode levantar o olhar, voltar a começar, a pôr-se a caminho. Assim, perante a prova, qualquer prova, histórica, social, pessoal, diante da provação ele se interroga:
O que me está dizendo o Senhor através desse momento de crise? Também eu faço essa pergunta hoje. O que o Senhor está nos dizendo perante essa terceira guerra mundial? O que o Senhor está dizendo? Enquanto sucedem eventos maléficos que geram pobreza e sofrimento, pergunta-se, o que é que eu posso concretamente fazer de bem? Não fugir. Fazer a pergunta. Ver o que diz o Senhor e o que eu posso fazer de bem. Não é por acaso que a segunda exortação de Jesus, depois dessa, não vos deixeis enganar, seja positiva. Diz ele, tereis ocasião de dar testemunho. Ocasião de dar testemunho. Eu quero sublinhar essa palavra esplêndida, ocasião. Significa ter a oportunidade de fazer algo de bom a partir das circunstâncias da vida, mesmo se essas não forem as ideais. É uma bela arte tipicamente cristã. Ou seja, não se deixar vítima, não se deixar ficar vítima daquilo que sucede. A psicologia do vitimismo é mal, nos faz mal. O cristão não fica vítima com aquilo que... não se torna uma vítima com aquilo que acontece. Mas ele aproveita a oportunidade que se esconde em tudo o que nos acontece. Pega aquele bem, o pouco de bem que é possível fazer e construir mesmo a partir de situações negativas. Cada crise é uma possibilidade e proporciona ocasiões de crescimento, porque cada crise é aberta à presença de Deus, à humanidade, mas o que faz o mau espírito? Transformar a crise em conflito. E o conflito sempre é fechado, sem horizonte, sem uma saída. Não, olhar a crise como uma pessoa humana, como cristão, mas não transformá-la em conflito. Porque cada crise é uma possibilidade de crescimento. Percebemos-nos disso, repassando a nossa história pessoal, com frequência na vida, os passos em frente mais importantes foram dados precisamente no âmbito de algumas crises, situações de prova, de perda de controle, de insegurança. Compreendemos assim o convite que Jesus faz hoje, diretamente a mim, a ti, a cada um de nós. Que fazes quando vês ao teu redor fatos turbulentos, quando se levantam guerras e conflitos, quando sucedem terremotos, carestias e pestilências? Tu, eu, o que eu faço? Procuras distrair-te para não pensar nisso? Te divertes para não se envolver? O caminho da mundanidade. Não pegar a mão, não ter a peito as situações dramáticas. Virar a cara para o outro lado para não ver? Te adequa submisso e resignado ao que acontece? Ou tais situações tornam-se ocasião para testemunhares o Evangelho? Hoje, cada um de nós deve se perguntar, diante de tantas calamidades, diante dessa terça guerra mundial assim tão cruel, diante da fome de tantas crianças, de tanta gente, eu posso desperdiçar dinheiro, desperdiçar a minha vida, desperdiçar o sentido da minha vida sem tê-la na mão, com coragem de seguir em frente? Irmãos e irmãs, nesse Dia Mundial dos Pobres, a palavra de Jesus é uma forte advertência para romper essa surdez interior que nos impede de ouvir o grito do sofrimento, sufocado dos mais frágeis. Também nós vivemos em sociedades feridas e assistimos, tal como nos disse o Evangelho, a cenários de violência. Basta pensar a crueldade que está sofrendo o povo ucraniano
cenários de violência, de injustiça, de perseguição, mas devemos enfrentar a crise gerada pelas alterações climáticas e pela pandemia, que deixou através de si um rastro de perturbações não apenas físicas, mas também psicológicas, econômicas e sociais. Também hoje vemos levantar-se povo contra povo e assistimos angustiados à frenética ampliação dos conflitos, a calamidade da guerra, que provoca a morte de tantos inocentes e multiplica o veneno do ódio. Também hoje, mais do que ontem, irmãos e irmãs, tantos irmãos e irmãs provados e atribulados emigram em busca de uma esperança. Tantas pessoas vivem na precariedade pela falta de emprego ou por condições laborais injustas e indignas. E também hoje, irmãos e irmãs, os pobres são as vítimas mais penalizadas de qualquer crise. Mas se o nosso coração estiver blindado, indiferente, não conseguiremos ouvir seu flébil grito de dor, chorar com eles e por eles, ver quanta solidão e angústia se escondem mesmo nos cantos esquecidos das nossas cidades. É preciso ir nos cantos das cidades, esses ângulos, esses cantos escuros, escondidos, se vê tanta dor, tanta miséria, tantas pessoas descartadas. Façamos o convite forte e claro do Evangelho a não nos deixarmos enganar. Não demos ouvidos aos profetas da desgraça, não nos façamos encantar pelas sereias do populismo, que instrumentaliza as necessidades do povo, propondo soluções demasiado fáceis e precipitadas. Não sigamos os falsos messias que, em nome do lucro, proclamam receitas úteis apenas para aumentar a riqueza de poucos, condenando os pobres à marginalização. Ao contrário, demos testemunho. Acendamos luzes de esperança no meio da escuridão. Colhemos nas situações dramáticas a ocasião para testemunhar o Evangelho da alegria e construir um mundo mais fraterno. Empenhemos-nos corajosamente em prol da justiça, da legalidade e da paz, permanecendo sempre ao lado dos mais frágeis. Não fujamos para nos defender da história, não, mas lutemos para dar a essa história que nós estamos vivendo um rosto diferente. E onde devemos encontrar a força para tudo isso? No Senhor, na confiança em Deus, que é Pai, e vela por nós. Se lhe abrirmos o coração, Ele aumentará em nós a capacidade de amar. Esse é o caminho, crescer no amor. De fato, Jesus, depois de ter falado de cenários de violência e terror, conclui dizendo: não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. Ele é o nosso custódio, nosso protetor, Ele caminha conosco. Tu tens essa fé de que o Senhor caminha contigo? Devemos repetir isso sempre para nós mesmos, especialmente nos momentos mais dolorosos. Deus é Pai, está ao meu lado, conhece-me e ama-me, vela por mim, não dorme, cuida de mim, e com Ele nenhum só cabelo da minha cabeça se perderá. Olhando os irmãos e irmãs que estão na necessidade, olhando essa civilização do descarte, descarta os pobres, descarta as pessoas com menos possibilidades, descarta os idosos, descarta os nascituros, tudo é descarte. Importante é isso. O que eu sinto? O que eu posso fazer como cristão nesse momento? Amados por Ele, decidamos-nos amar os filhos mais descartados. Tem uma velha tradição, uma antiga tradição,
Também aqui nas pequenas cidades da Itália, alguns ainda a usam. Na ceia de Natal, deixar um lugar vazio para o Senhor, que certamente baterá na porta na pessoa de uma pessoa pobre que tem necessidade. Sempre deixar um lugar livre para essas pessoas no coração. Tem um lugar livre para essas pessoas? Ou estamos tão ocupados com amigos, com eventos sociais? Nunca temos um lugar livre para essas pessoas. Amados por Ele, decidamos-nos amar os filhos mais descartados. Cuidemos dos pobres, em quem está Cristo, que se fez pobre por nós. Sintamos-nos interpelados para que nenhum só cabelo da cabeça deles se perca. Não podemos ficar como aqueles de quem fala o Evangelho, admirar as belas pedras do templo, sem reconhecer o verdadeiro templo de Deus, o ser humano, o homem e a mulher, especialmente o pobre, em cujo rosto, cuja história, em cujas feridas está Jesus. Foi Ele que o disse. Nunca esqueçamos isso.